Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Os Prefeitos. E hoje a gente tem realmente uma figura que tem muito a falar, muito a contribuir. Duro vai ser conseguir espremer toda a tua experiência no nosso tempo. Mas hoje eu vou conversar com o Fernando Padula. Ele atualmente é o secretário municipal de educação aqui da capital de São Paulo, mas eu sei que ele tem uma experiência vasta, já passou pela educação, pelo desenvolvimento social. Então, primeiramente, Padula, seja muito bem-vindo e gostaria que você se apresentasse, tentasse resumir em 2 minutinhos a tua experiência como gestor público. Bom, obrigado, Fabiano, pelo convite. Um prazer estar aqui. É, eu, em 1999, comecei a trabalhar na Secretaria Estadual da Educação. Depois, eu fui chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, a SEADS, com a professora Maria Helena Guimarães de Castro. Depois veio o secretário Rogério Amato, e uma mudança de governo também. Depois eu continuei no governo seguinte ali com o Rogério e depois fui ser chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Educação, em 2007. E aí eu fiquei como chefe de gabinete por 3 secretários, Maria Helena, Paulo Renato Souza e o Hermann Wurwald. Então, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, foram 9 anos ali à frente da secretaria. Depois fui coordenador do Arquivo Público do Estado, que eu já tinha feito trabalhos na assistência e na educação de gestão documental, tabela de temporalidade, mas tive essa oportunidade ligado à Secretaria de Governo. Depois fui chefe de gabinete da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão com o secretário Mauro Ricardo, até que em 1º de janeiro de 2021 eu tomei posse como secretário municipal de educação e convite do prefeito Bruno Covas e aí o convite do prefeito Ricardo Nunes. Continuei secretário e após a sua reeleição, secretário municipal de educação, que é onde eu estou até hoje. Olha, o que eu queria destacar na tua trajetória, Padula, assim, que você consegue ter uma longevidade muito incomum nas posições que você atuou. Porque é natural, né? Que todo mundo que tá na área de gestão pública sabe que é natural. Vem um novo secretário, pelo menos ele traz um novo chefe de gabinete, é algo quase esperado, né? E você conseguiu trabalhar, né, por gestões muito longas, com personalidades que obviamente tinham um networking gigantesco, tinham uma experiência muito grande. Então, para mim, isso é uma prova já irrefutável da tua capacidade não só de gestão, mas também da sua habilidade pessoal de conseguir se conectar com essas Ou da lideranças falta de e opção deles. não, não, isso aí é modéstia sua. Então isso é uma questão. E a outra é uma que eu acho bastante interessante. Eu sei que você teve a oportunidade de ser vencedor do Prêmio Mário Covas de gestão durante, né, em três anos, né? E aí você passou pela assistência social, depois pela educação e depois pelo arquivo do Estado, sendo que, salvo engano, no momento que você estava no arquivo, era justamente um momento de transição muito importante da gestão pública, daqueles processos de papel para os processos digitais, né? E assim, eu estava no governo nessa época, e assim, era aquele momento em que todo mundo achava que ia dar tudo errado, né? Não, vai digitalizar, vai perder memória, vai perder isso. E aí eu acho que o Arquivo do Estado foi um fiel da balança muito importante para ajudar a gestão pública, né, como um todo a fazer essa transição, né, de base tecnológica do papel para o digital, né? Foi. Nós implantamos o programa Sem Papel no governo do estado, que foi muito importante. Logo depois veio a pandemia, né? E aí ela permitiu justamente que a máquina e seus processos continuassem andando, mesmo tendo fechado as secretarias, os órgãos públicos, estando em teletrabalho, mas só rapidamente, né, o arquivo do Estado tem 2 pés, né? Um pé na memória, então ele preserva a memória desde as capitanias aqui no Estado, tem lá documentos de 400 anos, é um prédio construído para ser arquivo, então aguenta 2.500 quilos por metro quadrado, não tem
tem controle de umidade, temperatura, faz restauro de documento, e tem um pé na gestão, que é justamente a gestão documental. Porque eu não sabia, antes de ir para lá, que existe uma ciência social aplicada que é a arquivologia. Uhum. E dentro dela uma teoria que é a teoria das 3 idades. E o documento é isso, ele tem uma idade primeira que ele cumpre o seu papel, né? Então, um boletim escolar, traz as notas do aluno. Um ofício, um contrato, um relatório, um decreto, né? Cada um tem o seu valor primário. O valor Uhum. secundário que ele tem ali cumpre um prazo. Então, você tem documento de servidor. Então, você tem que guardar por um tempo, porque ele pode entrar com uma ação, pode ter Uhum. alguma dúvida da aposentadoria e tal. E tem a terceira idade, que é a idade permanente. São aqueles documentos que devem ser preservados para sempre, porque eles justamente preservam a memória Uhum. institucional. Mas isso está calcado em tabelas de temporalidade, cada documento, quanto tempo deve ser, se ele é de guarda permanente, intermediária, e com isso você faz a gestão, que é o quê? Não ficar gastando dinheiro guardando documento que não tem mais valor. E também não ficar digitalizando o documento que não precisa ser Que não digitalizado, que precisa. pode ser eliminado criteriosamente e tal. E essas regras foram colocadas no sistema sem papel. Na época foi uma parceria com o TRF 3, que nós implantamos esse sistema. A Prodesp armazenou lá, hospedou Hospedou, né? o sistema, nós fizemos a implantação, Uhum. já casado com regras de classificação documental, e que foi a implantação do programa sem papel no Estado. Então, por um lado, ia fazendo as tabelas, por Uhum. outro lado, ia implantando o sistema, e logo depois veio a pandemia. E eu acho que o mais interessante, pelo menos de novo, do ponto de vista de quem recebeu esse trabalho, né? Era o paradigma cultural, né? A cultura corporativa de assim, olha, a partir de agora os processos vão ser digitais. Não faz isso, vai dar tudo errado. Vamos fazer, mas vamos também imprimir e montar o nosso processo. Então, assim, eu acho que o processo foi muito bem gerido, porque além da base tecnológica, além das regras, teve um sucesso na implementação, né? Em pegar uma cultura né, da burocracia em papel, que é histórica, e conseguir efetivamente fazer essa guinada. Então, acho que aqui tem um outro ponto, um outro marco importante aí que me chama muito a atenção da tua trajetória. Mas eu queria trazer agora um pouquinho para o teu desafio atual, que é estar à frente acho que da Secretaria de Educação, que efetivamente tem desafios gigantescos, não só pelo tamanho que a cidade de São Paulo tem e o número de alunos que ela é responsável, mas também pela complexidade que hoje esse sistema tem, né? Então, eu sei que a gente tem escolas indígenas, a gente tem escolas que são no centro de São Paulo, que são periféricas, escolas que são centenárias, escolas CELS, que foram recentemente feitos. Então, vocês têm uma multiplicidade que é algo bastante incomum e que eu imagino que traz um nível de exigência até no planejamento muito grande, né? Sim, hoje são mais de 4.100 unidades educacionais, 1.040.000 estudantes só na cidade de São Paulo. E aí, pegando um pouco carona com o arquivo, do ponto de vista de história, né? Se você pega a rede estadual e a rede municipal, a rede estadual ela tem uma rede mais antiga, então ela tem muitos prédios tombados Uhum, e mais centralizada. uhum, A rede municipal tem uma rede mais recente, ainda que muitos tenham 40, 50, 60 anos, e mais periférica. uhum, Então, só para trazer um comparativo e como são o desenho dessas duas redes. E vai uhum, desde a educação infantil, creche, pré-escola, né, educação infantil EMEI, 4 e 5 anos, ensino fundamental, educação de jovens e adultos. E tem o CEL, Centros de uhum, Educação Unificado. Nós inauguramos 2 esse ano, o CEL Papa Francisco e o CEL Rei Pelé. Tem mais 2 a serem inaugurados e mais um em obra e 5
o contrato assinado. Uhum. E o que eu acho interessante, o CEL, eu acho que é uma daquelas boas práticas de gestão, assim, nos bons modelos, porque o CEL não é uma novidade, né? Ele não foi algo que foi criado, eu sei que não foi uma criação sua, nem desse prefeito, mas é um modelo que eu acho que já se provou tão bem sucedido, que ele obviamente sofreu um amadurecimento no seu modelo de gestão ao longo do tempo, mas que ele foi preservado e ampliado, né? Uhum. E aí, acho que uma coisa que a gente falava um pouquinho antes de entrar no ar aqui, que educação, existe uma correlação muito grande entre educação, qualidade da educação e continuidade de políticas públicas, né? Mas também a gente sabe que muitas vezes essa continuidade esbarra em muitas vezes discussões políticas ou ideológicas que deveriam ficar do lado de fora, né, das decisões educacionais. Como para você conseguir equilibrar, né, esses dois lados, assim, saber o que dá certo e conseguir multiplicar isso e, obviamente, como gestor público, não poder se furtar a essas discussões, muitas vezes de cunho mais ideológico, mas que tem que ser feitas, né? Como equilibrar esses pratinhos da balança aí? Então, acho que você deu um belo exemplo aí, o CEL. Ele começa lá no começo dos anos 2000, nós estamos em 2025, e é uma política em constante aperfeiçoamento, mas é uma política pública de Estado e não de governo, né? Uhum, Então, vários governos com tendências ideológicas diferentes fizeram esse processo. Agora mesmo nós estamos fazendo em regime de PPP, parceria público-privada. uhum, Então, o privado constrói e faz a manutenção por 25 anos. Então, o CEL, claro, ele tem a parte educacional, a escola, e tem também a parte cultural e esportiva. uhum. E a diretora que está na unidade, na IMEF, né, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental, de um CEL, ela não tem que ficar se preocupando com a parte de infraestrutura, com a parte dos chamados facilities. Uhum. Ela vai focar a sua preocupação com o pedagógico, com a aprendizagem. Então, no modelo do CEL, a parte pedagógica permanece ligada ao município e todas as diretrizes da Secretaria É, Municipal. É a questão da construção e da gestão dos Nesse, serviços que nesse é modelo terceirizado. de PPP, né, Uhum, é isso, é tudo aquilo que é facility, que é manutenção, né, ele está ou de serviço ou de manutenção predial, ele faz parte do processo de PPP. uhum, Por que eu acho que e esse é um modelo também que não foi criado aqui em São Paulo? Belo Horizonte foi o precursor disso lá atrás, construindo unidades neste regime. Tive a oportunidade de ir a Belo Horizonte e ouvir das diretoras a satisfação por elas não terem que ficar cuidando do muro que caiu, da privada que entupiu, da carteira que quebrou. Ela faz a demanda, né? uhum. Mas não é mais uma atribuição da diretora. Além disso, Fabiano, tem um problema da morosidade em relação à parte de infraestrutura. Uhum. Então, no modelo tradicional, que é o que existe aí, caiu um muro, por exemplo, choveu muito e caiu o muro. Ok, aí a diretora da escola manda um ofício para a regional, ainda que de forma digital, Uhum. mas faz essa requisição. Aí a regional manda alguém lá para dar uma olhada. E depois junta lá suas prioridades e manda para a secretaria pedindo. A Uma secretaria, então, intervenção. entra em contato com a Secretaria de Obras, que aí vai lá e faz a vistoria técnica. Aí define o que precisa ser feito lá. Aí depois manda um pré-orçamento. Aí isso entra, bom, então existe o dinheiro, não, ela aloca o recurso. Aí alocou o recurso, vai fazer uma licitação, né? Que é o que eu costumo brincar. Quando foi consertar, a outra parte do muro já caiu, mas Uhum. você só contratou aqueles metros de muro quebrado. E a outra questão é assim: terminou o contrato, acabou. Então, Uhum. amanhã, se acontecer uma outra coisa, Esse ciclo começa tudo de novo. você começa tudo de novo. Neste modelo, não. Quer dizer, a manutenção, ter o equipamento num bom estado faz Uhum. parte da obrigação do contratado, né? Uhum. Que é o gestor da PPP, que cuida de questões que já são terceirizadas há muito tempo, a limpeza, a vigilância, a portaria, no caso do CEL, como tem piscina, o guarda-vidas, a limpeza de piscinas, essas questões
Mas ele também cuida da manutenção do elevador, da Uhum, manutenção predial, desonerando a diretora desta tarefa. E, uhum, além disso, tornando mais ágil o processo de reparo do que precisa ser reparado. Então, na minha visão, né, isso traz um novo modelo no qual, quando se constrói, também se pensa na qualidade do produto para que ele dê menos manutenção ao uhum. longo do tempo. É. E aí acho que assim, a PPP, de novo, que não é um instrumento novo, mas é um instrumento que de tempos em tempos é criticado, né? De novo, muitas vezes por um viés ideológico, né? Ah, a privatização e tal. Mas eu falo, e aí, né, quem é gestor público, que já esteve do lado, né, do lado da execução e do planejamento, sabe a dificuldade que é com os instrumentos legais que tem, e hoje a gente já tem a nova lei de licitações, que já trouxe um avanço, né, gigantesco, uma lei que era de 93, e só recentemente, há 2 anos, ela foi atualizada, né? Trouxe assim, novidades importantes. Mas mesmo assim, traz instrumentos difíceis, né? Para que você consiga cuidar do dia a dia. Planejar uma nova escola, tudo bem, você faz uma licitação e tal. Agora, para resolver esses problemas intermitentes, que um espaço público recebendo um público gigantesco, naturalmente vão acontecer coisas. Vai quebrar uma privada, vai queimar uma lâmpada, você precisa ter agilidade para poder fazer isso. E falando em termos de facilities, você comentou da questão, né, de todo aquilo que não é o conteúdo educacional, mas que precisa funcionar bem para a magia da sala de aula acontecer. E eu sei que a Prefeitura de São Paulo foi bastante inovadora, né? Acho que em 2 temas, que é a questão de uniforme e de material escolar. Que, assim, algumas prefeituras conseguem prover esse tipo de material para os seus alunos, outras não. Algumas, eventualmente, acho que escolhem não fazer essa opção, mas eu sei que isso já é uma opção bastante longeva, né, do município de São Paulo, de fornecer esse material. Mas antes vocês forneciam, né? E eu sei que vocês implementaram uma mudança que foi algo também bastante relevante. Queria que você compartilhasse com a gente sobre isso. Deixa eu só voltar, que eu vi que eu acabei deixando sem resposta uma questão que você falou da parte educacional e como entrar nessa questão de ideologização e evitar. Aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui nós temos há muitos anos o IDEB, o SAEB. Das escolas de São Paulo, 30% não tem nota no SAEB, porque não chegaram ao mínimo de 80% de alunos presentes. Aí se faz uma discussão, que eu acho que é legítima. O SAEB, o IDEB é um indicador sintético, ele mede todo o trabalho da educação. Ok, acho que é válido, vale a pena. Mas, assim, vamos fazer seminário, fazer uma reunião com o MEC, as Uhum, pessoas podem produzir papers, ter as suas teses de doutorado, as suas dissertações de mestrado e tal. Mas não dá para você curar a febre quebrando o termômetro. uhum, Então é mais ou menos isso. Quer dizer, existe um sistema brasileiro que olha e vai dizer a proficiência dos estudantes em português, matemática e ciências, e vai dizer assim: olha, eu tenho tantos abaixo do básico, tanto no básico, no adequado e no avançado. uhum. Que é um instrumento essencial para a professora poder se planejar e saber: olha, os meus alunos estão avançando aqui, não estão avançando E não é ali. o único instrumento, mas Não, é, mas, tem mas é um instrumento que, na educação, obviamente, não pode ser desprezado. essencial, até para você planejar formações para os professores, né? Então, nós não podemos mais ter esse tipo de dualidade que não pensa no estudante, Uhum, né? Então, nós temos que ter um consenso, ó, a prioridade absoluta. A secretaria, as regionais e as escolas só existem porque tem estudante, porque tem aluno. Então, em nome deles, nós temos que ter consciência de que a aprendizagem, o direito à aprendizagem é absoluto, uhum, né? E os instrumentos para medir isso são necessários. Eles não são um fim, eles uhum. são um meio para que você consiga identificar aonde eles estão tendo dificuldades e consiga ter estratégias necessárias para atuar nestas fragilidades. Bom, aí voltando Isso aí. para material e uniforme. A Prefeitura de São Paulo tinha 2 grandes problemas historicamente. Fila de creche. Se você pegar nos últimos 20, 30 anos, os 2 grandes problemas eram fila de creche e entrega do material e uniforme.
Fila de creche, já há 5 anos nós estamos sem fila de creche na cidade de São Paulo, que o prefeito Bruno Covas anunciou em dezembro de 2020, e nós mantivemos com o prefeito Ricardo Nunes todo ano e a cada trimestre esta fila zerada. Isso quer dizer que toda criança da cidade de São Paulo, lembrando que na educação infantil, que aqui se divide em SEI, que é a antiga creche, e EMEI, que é o 4 e 5 anos, o 4 e 5 anos é obrigatório. E a creche não é obrigatória para a família. Então, a família pode tomar por decisão não encaminhar. E todas as nossas creches são em período integral, né? No Brasil, 40% das creches são em período parcial, meio período. Então, 5 refeições, professoras, interação com os adultos, brincadeira, porque a neurociência mostra que é neste período que tem a maior plasticidade do cérebro. Né? Então, quanto você tem que ter um ambiente seguro, você tem que ter interação com crianças e adultos, você tem que ter boa alimentação, porque isso estimula o cérebro da criança e vai conseguir ter um melhor desenvolvimento. As pesquisas indicam que a criança, tendo essa potência na educação infantil, tem 25% mais de chance de desenvolver 25% a mais. 25% a mais. Bom, e o outro... E fora a questão da família, né? Eu falo, é maravilhoso para a criança, mas para os pais que precisam trabalhar... claro. Assim, é uma condição que, se não existisse, não consigo trabalhar, né? É que eu quis só posicionar isso, porque no passado as creches eram da assistência social, daí mudaram para a educação, justamente porque elas são um espaço de desenvolvimento humano e educacional e de aprendizagem. Só para te dar um exemplo para todo mundo, a gente fala muito das perdas de aprendizagem por conta da pandemia, mas focando no ensino fundamental. A criança que não passou pela creche no período da pandemia, chegou na EMEI ainda usando fralda e sem autonomia para se alimentar. Só para dar 2 exemplos. Porque a creche traz isso, são 2 dos autonomias e aprendizados que a creche garante e a sua distância não garante. Aí material e uniforme. Que problema se tinha? Tinha um problema de entrega, então quando em vez junho, julho, agosto é que ia fazer a entrega deles, tem um problema de que você mede a criança, né? Mas elas crescem em velocidades diferentes. Então, um espicha mais rápido, outro espicha mais devagar e tal, mas você precisa licitar com algum parâmetro, mas as crianças não crescem no mesmo algoritmo, todas iguais, né? E tem que acertar isso para 1 milhão. 1.040.000. E aí, 40 mil. Você tem também uma outra questão, que existe uma mobilidade dentro da cidade. Então, o aluguel ficou mais caro aqui, o pai muda para cá. Só que na hora que o poder público licitou, a criança estava cadastrada ali. É ali que vai ser entregue o uniforme. Sim. Mas já está aqui. Bom, só isso aqui já é suficiente para você ir parar num telejornal que tem todo dia de manhã. E além disso, a mobilidade da própria rede, né? Assim, olha, recebo novos alunos que eventualmente estão vindo morar na cidade de São Paulo, outros que estavam eventualmente na rede privada e vêm para a rede pública. Assim, eu não cheguei nem nessa complexidade, só estou falando da migração interna da rede com a própria rede. Né? Bom, então o que foi feito? Nós temos hoje um meio de pagamento e o credenciamento de lojas. Né? São 800 lojas na cidade de São Paulo. Qual a vantagem? Né? Você tem o kit lá de uniforme, então são 5 camisetas, um blusão, um moletom, 2 calças, short, 5 pares de meia e um par de tênis. Mas a mãe pode falar assim, não, um blusão tá bom ainda, eu quero 2 camisetas a mais. Ok, dentro do kit ela tem a liberdade de definir o que está precisando. Fora que ela leva a criança lá na loja, já experimenta, vê exatamente o tamanho que está precisando e pronto. Fora também que ela pode comprar em 2 momentos do ano. Né? Ela fala, eu vou comprar agora, no começo do ano, verão, então depois eu compro outro na metade do ano, pode ser que a criança cresça e tal. Então ela
também tem esta liberdade. Geralmente, pais de primeira viagem cometem o erro de comprar tudo junto. Eu Aí já fiz depois esse erro. vai. E a outra questão diz respeito também ao material, né? Acho que a criança poder... É um subproduto, né? Mas a criança poder escolher a capa do caderno é uma dignidade importante, né? Eu brinco, ela pode escolher a capa do São Paulo, tal, pode escolher de outros times também. Mas antes era assim, era tudo da mesma cor, tudo azul, tudo verde, tudo vermelho, dependendo do momento. Gera também emprego e fomenta a economia e o pequeno comércio. Então, resolveu o problema do atraso, garantiu autonomia para a mãe, pai, o responsável, dá à criança o direito de escolher também a capa do caderno e tal, e ainda gera emprego e fomenta o pequeno comércio na cidade de São Paulo. Eu acho isso muito interessante, porque, de novo, a nova lei de licitações, e mesmo antes disso, vários instrumentos legais buscavam reservar, né, uma parte das contas públicas para isso. Mas a gente sabe que isso, de novo, né, o Brasil muitas vezes é muito bom em fazer leis e nem tão excelente na hora de aplicá-las. Então, isso eu vejo que isso efetivamente não foi uma lei que não pegou com tanta voracidade quanto deveria. Então, eu acho que quando o poder público faz uma opção clara, né, de olha, eu vou descentralizar para fazer esse estímulo, e isso é uma coisa realmente assim, é além de cumprir a obrigação legal, é uma escolha de gestão consciente pensando no ecossistema, porque você é secretário de educação. Você poderia não se preocupar com isso. Você poderia. Minha responsabilidade aqui com a prefeitura é a parte de educação. A parte de desenvolvimento comercial, mas isso aí são outras pastas Você que sabe cuidam. que Mas não é assim, né? Quando eu fui chefe de gabinete da assistência social, tinha uma colega que era coordenadora, que tinha sido a Tereca, secretária de educação de Campinas. E aí ela me contava o seguinte: olha, eu era secretária de tudo, de abastecimento, de obras, de transporte. A última coisa que eu era secretária de educação. E aí depois que eu vim ser, aí eu vi que a Tereca estava absolutamente Tava certa. certo. Exatamente. Então, e aí, o outro instrumento que eu acho que é interessante, de novo, o instrumento que eu acho que ainda é pouco conhecido, pouco difundido, é o modelo do credenciamento. Porque talvez esse é um instrumento que na área da saúde, ele inicialmente foi muito bem implementado, em larga escala e tal. Mas para outros segmentos, eu vejo ele pouco aplicado. E aqui eu vejo um desenho logístico muito inteligente, né? Pensando nessa cadeia toda, pensando de novo, o aluno em primeiro lugar, né? Quando você coloca a questão que pode parecer um detalhe, mas não é. Olha, ele poder ir lá e escolher o caderno que ele quer. Escolher se ele vai... São 2 blusões, 1 blusão ou 0 blusão. Esse tipo de escolha, eu acho muito interessante isso vir, né, de novo, a centralidade do cliente. É um conceito que talvez na área privada já está cada vez mais bem estabelecido, mas trazer a centralidade do cidadão, né, do pensamento do poder público no planejamento de qualquer gestor. Como é que eu faço para, em todas as escolhas, eu sei que, de novo, gerir 1 milhão, uma rede com 1 milhão de alunos, 4 milhões, não é simples. Se esses detalhes, entre aspas, tivessem ficado de fora, não, seria perdoável, mas a coragem de colocar a centralidade do cidadão, a centralidade do aluno nesse pensamento, inclusive em questões logísticas e de compra, eu acho que realmente assim, é um daqueles exemplos, e eu gosto de falar aqui, que na área pública, uma das coisas maravilhosas é que você pode copiar. Você pode copiar boas ideias, né? Você no seu município pode pegar essas ideias que já deram certo e que podem impactar de maneira importante o comércio da sua cidade e replicar esse modelo aí, né, na sua cidade, seja ela de médio, grande ou pequeno porte. Tanto faz, né? Eu costumo dizer que eu encontro muitos secretários de educação, prefeitos, que eles falam: São Paulo. Eu falei: o problema só muda de tamanho, mas eles são rigorosamente os mesmos, né? Você pode ter lá uma escola ou 4.000, mas você vai ter que lidar com a infraestrutura, você vai ter que lidar com alimentação, você vai ter que lidar com limpeza, você vai ter que lidar com recursos humanos, você vai ter que lidar com a parte pedagógica, com a aprendizagem dos estudantes. O problema é o mesmo, só muda o tamanho. E deixa eu fazer uma pergunta. Na tua visão, assim, o modelo dos céus, né? Por que a impressão que eu tenho pode ser uma impressão por desconhecimento?
ele é um modelo que eu acho que ele poderia ser muito mais replicado em outras localidades do que é, né? Porque quando você sai de São Paulo, eu acho que o céu ele tem a característica de conseguir reunir num único espaço, né, não só a vivência do aluno, mas a vivência e a convivência da família. E um espaço efetivamente de convivência social, né? Que tem lá, muitas vezes, oportuniza uma piscina para uma família que não teria isso em algum outro lugar, né? Eu falo na Europa, eu tive recentemente numa missão lá em Portugal, visitando o interior de Portugal, e é impressionante como todas as cidades tinham uma piscina pública. Todas. Por menor que fosse a cidade, e esse espaço era um espaço meio central para reunir as pessoas, fazer com que as pessoas tivessem histórias e aquele fortalecimento do senso de comunidade. Por que o céu ainda talvez não tenha sido adotado numa escala, como modelo, né, numa escala mais alargada por outras localidades no Brasil? Eu tenho notícia de algumas cidades que implementaram os céus. De fato, eles são um equipamento muito potente, né? Ele tem um auditório, a gente tem uma parceria com a SPCine, que é a empresa aqui da prefeitura, com salas de cinema, né? Uhum, Então, em muitos lugares, é a única sala de cinema daquele distrito inteiro, né? uhum, As piscinas, quadra, ginásio, espaços de dança, de música, de arte. Enfim, ele tem também coworkings em parceria com a SMDET, cursos profissionalizantes. É, Agora, não sei. O que eu poderia arriscar dizer é o seguinte: eu acho que ele é um equipamento para cidades de grande porte. Ele não é uhum, um equipamento para uma cidade de pequeno porte. uhum. Mas nós temos aí um conjunto de cidades grandes, com mais de 100, 200, Sim. 500 mil habitantes na cidade. Mas não saberia, não pesquisei para entender. Sei que tem, mas muitas vezes não se sabe, mas eu acho, salvo engano, aqui tem Guarulhos, Osasco, Hum. não sei se é Santo André ou São Bernardo, que tem um modelo de. Eu nunca fui, não visitei, então não sei falar sobre isso. Mas à medida que você fazia a pergunta, eu fui tentando puxar. Não sei como é que é isso nas grandes cidades do interior do nosso próprio estado, mas com certeza são equipamentos públicos muito potentes e transformadores da realidade daqueles espaços e ofertando possibilidades que tem muito no centro, mas ali próximo das comunidades mais vulneráveis. Maravilha. Fernando, a gente está chegando agora na reta final da nossa conversa e eu queria te fazer uma provocação, assim. Conforme você mesmo falou, grande parte dos seus colegas, que são secretários municipais de educação, talvez olhem e falem assim, mas também é fácil, né? Você está lá em São Paulo, você tem um orçamento grande, já tem uma equipe, e por isso, né, assim, as tuas realizações, essas ideias não são aplicáveis ao meu município, né? Eu acho que, obviamente, tem em alguns aspectos que isso é verdade, mas em vários outros eu acho que não. É uma questão das pessoas se provocarem e conhecerem outras experiências e adaptarem isso para a sua realidade. Então, o que você pensaria, assim, para poder deixar como recomendação para os seus colegas de secretários municipais de educação, que você entende que você queria que tivesse te contado no seu primeiro dia de Que mandato? quem sou eu para fazer esse tipo, mas é, nessa linha, eu acho que tem uma ação, né? Se você pega a Constituição, a LDB, na educação fala acesso, permanência e qualidade. Então, falamos do acesso aqui, creche, garantia de vaga, falamos também da qualidade e da importância das avaliações para apoiar Uhum, o direito de aprendizagem. Falando do acesso, da permanência, que é um desafio, o combate à evasão. Tal. Acho que São Paulo desenvolveu um trabalho, ainda na época da pandemia, chamado de Mães Guardiãs. Então, nós, junto com a Secretaria do Trabalho, pegamos mães de alunos, estudantes da escola pública, desempregadas, que recebem uma bolsa através do programa Operação Trabalho,
Num primeiro momento, elas eram guardiãs dos protocolos sanitários, nós estamos falando de Uhum. 21 e 22. A partir de 2023, e aí respondendo a tua pergunta, elas passam a ser agentes de busca ativa. Então, elas passam nas salas, verificam com os professores quem não está presente, aí vão no grupo de conversa da escola, lá no telefone, vê se a mãe avisou, foi ao médico, hoje não vai, aí, Uhum. ok. Se não, manda mensagem, se não, Interessante. ela liga e faz visita. No ano passado foram mais de 22 mil visitas domiciliares que as mães guardiãs fizeram. Elas são mães da comunidade, Uhum. e São Paulo conseguiu ter a menor taxa de evasão da sua história, 0,7%. Então, acho que Caramba. essa é uma ação simples que as prefeituras podem fazer, que junta, ao mesmo tempo, você dá uma oportunidade para quem está desempregado e você garantir o combate à evasão escolar. Impressionante. Eu não conhecia essa iniciativa e realmente você tem uma pessoa da própria comunidade que naturalmente consegue acessar, não só fisicamente consegue acessar essa família, mas com muito mais proximidade e de uma maneira muito mais gentil e carinhosa do que eventualmente algum outro agente que não tem nenhum contato e nenhum reconhecimento daquela Só para comunidade, contar né? uma historinha, dá tempo? Dá? Eu fui inaugurar uma cobertura de quadra numa, Hum. numa escola. Aí uma mulher se aproximou de mim e falou: secretário, eu sou da mãe guardiã da primeira leva, ou seja, dos protocolos sanitários. Agora eu estou aqui como estagiária. Hum. Né? Por quê? Porque nós temos 2 programas que nós temos estagiários pelo CIE, quer seja apoiando a alfabetização ou apoiando o processo de educação especial na perspectiva inclusiva. Então, ela, mãe guardiã, foi se matricular numa faculdade, um curso de pedagogia e voltou como estagiária Olha que na demais. escola. Né? Então, eu espero que muito em breve elas entrem concursadas e virem professoras, mas a Secretaria do Trabalho também faz outras formações em paralelo, Uhum. quer dizer, são 4 dias que ela fica na escola e um dia que ela fica em formação de qualificação profissional. Nossa, muito legal. Secretários, acho que está aí uma ótima ideia para ser replicada no seu município. Padula, te agradeço imensamente o teu Imagina. tempo. Eu sei que sua agenda não é fácil, a gente está tentando marcar algumas semanas, mas que bom que deu certo. Então, agradeço e espero recebê-lo outras vezes. Sempre que tiver outras ideias, outros projetos, a porta está aberta. Obrigado, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo convite. Maravilha. Até a próxima, gente. Obrigado.